Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Olhar da Alma, este canal que tem o objetivo trazermos considerações da psicologia envolvendo a questão da espiritualidade e a dimensão espiritual do ser humano. No nosso último vídeo, entramos numa trajetória do processo do autoconhecimento, trazendo algumas considerações que nós tecemos sobre o atual momento, que reflete o modelo de relacionamento humano que, na nossa visão, mostra uma certa falência. Analisamos os indicadores sociais que refletem essa falência, que entra ano e sai ano, esses indicadores vão ficando cada vez mais complexos. E para as nossas reflexões neste momento, nós trazemos uma pesquisa que foi feita já há um tempo atrás nos Estados Unidos, após a década do cérebro, que foi a década de 90, onde foi desenvolvido o processo de escaneamento do cérebro, e através destas pesquisas chegaram à conclusão que o que mais acende a área de satisfação do nosso cérebro é a questão do aprendizado. E o segundo aspecto é a superação. Interessante analisarmos então como que nós estamos vivendo a nossa vida, o que significa a nossa vida, a nossa convivência e as nossas vivências. Significa percebermos que diariamente nós temos questões a serem resolvidas que podemos denominar de desafios ou dificuldades. Então, essa pesquisa da neurociência, quando ela reflete que quando nós aprendemos, nós ficamos satisfeitos, nós desenvolvemos, podemos dizer assim, uma força para superar esses desafios ou dificuldades, é dessa maneira que nós queremos analisar hoje esse processo do autoconhecimento. Porque o que significa viver? Significa olharmos para a nossa vida diariamente os desafios que surgem. E o que significam esses desafios? Na minha percepção, esses desafios são as nossas escolhas, são os direcionamentos que nós damos para a nossa trajetória, para o nosso destino. Quando nós avaliamos os nossos padrões de pensamento que refletem nos nossos comportamentos, passando pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, que significa olhar da nossa alma, quando nós percebemos quais são as vontades que nós temos nos vários aspectos dos nossos relacionamentos, nós temos essa percepção do que significa o autoconhecimento. Falávamos no vídeo anterior que o processo do autoconhecimento é um convite que nós fazemos para olhar para dentro de nós de maneira sincera e honesta. E é justamente aí que nós podemos analisar como nós estamos construindo a nossa trajetória, como nós estamos direcionando a nossa vida. Porque quando nós achamos que olhar para si mesmo, percebermos a nossa estrutura psicológica, que nós estamos conseguindo transferir nas nossas relações, percebemos que ainda somos seres muito egóicos, percebemos ainda que somos seres egóicos e que reflete uma necessidade desse caminhar numa velocidade às vezes excessiva, onde a nossa vida passa a ser um vulto e nós não sintonizamos com esses desafios que surgem diariamente nas nossas relações. Então, percebermos o que significa, na essência, o processo do autoconhecimento é vermos nesses desafios que diariamente nós temos oportunidade de vivenciá-los, é percebermos que esses desafios, de uma maneira simbólica, podemos comparar às nossas depressões da nossa estrada evolutiva. Aquela estrada que nós andamos numa velocidade que nos é permitida, não é assim? Quer dizer, temos os desafios que surgem, olhamos para esses desafios como convites ao processo de aprendizado. É como se fosse uma depressão onde nós somos convidados a adentrar a essas depressões, investigar o máximo e o melhor possível essas depressões, porque ali dentro nós vamos encontrar uma verdade. Ali dentro nós vamos encontrar o porquê que esse desafio surgiu na nossa trajetória, na busca do autoconhecimento. E quando nós encontramos essa verdade, quando nós encontramos a resolução dos desafios, é onde nós então desenvolvemos o aprendizado e aí nós ficamos satisfeitos. Apesar dos problemas, nós temos a condição então de refletir que o processo do autoconhecimento é uma viagem para o nosso interior de maneira sincera e honesta, percebendo a nossa essência, percebendo que quando nós defrontamos com esses desafios, necessitamos desenvolver uma coragem, mas não é a coragem do bruto, mas é a coragem da confiança
no caminho que você está predestinado a prosseguir. Significa direcionar a sua vida com uma esperança, não como expectativa, mas como uma certeza das realizações. Então, o processo do autoconhecimento, dentro dessa visão que a neurociência nos traz, é percebermos que diariamente nós temos os nossos desafios, que são convites para entrarmos no processo do aprendizado, e reconhecendo esse aprendizado nós superamos esses desafios. Então, qual é o real significado da nossa trajetória, da busca do autoconhecimento? É percebermos que quando surgem os desafios que nós achamos às vezes que são muros intransponíveis, nós valorizamos esse grau de dificuldade e não desenvolvemos habilidade para a resolução desse desafio ou desse problema. Então, quando surgem as dificuldades nas nossas relações, somos convidados a buscar o conhecimento, somos convidados a desenvolver habilidade. Se nós não desenvolvemos habilidade, esse grau de dificuldade, por ser muito alto, vai desenvolver em nós um processo de estresse negativo, que nós chamamos de distresse, e aí desta maneira desenvolve as nossas patologias. Nós temos uma outra condição que vai favorecer a compreensão do real significado do autoconhecimento. Também surgem algumas dificuldades na nossa trajetória que nós já temos uma habilidade favorável de resolução e nós não damos valor. É quando a nossa vida, então, passa por um processo de desinteresse e nós caímos num fenômeno chamado de tédio. Então, olha que interessante, quando analisamos a nossa vida por esses dois aspectos. Grau de dificuldade muito alto. Se não desenvolvemos habilidade, desenvolvemos patologia. Grau de dificuldade pequeno. Não valorizamos a nossa habilidade, caímos no tédio, que também é uma patologia. E o que são essas patologias? Às vezes, é a perda do real significado da vida. E que nós comentamos no nosso vídeo anterior sobre o suicídio. Lembrando, aqui no Brasil, uma morte a cada 40 minutos e no nosso planeta, uma morte a cada 40 segundos por suicídio, que é considerado um fator de saúde pública muito complexo hoje. Então, as nossas reflexões hoje é para percebermos que o nosso caminhar, o nosso processo de busca, de nos conhecermos de maneira sincera e honesta, é percebermos que tudo que surge na nossa caminhada é possível de ser resolvido. Porque se o grau de dificuldade é muito alto e o nosso grau de habilidade é baixo, vamos trabalhar a nossa humildade e buscar o apoio necessário. Esse apoio pode ser um diálogo com o amigo, com os pais, com os filhos, um diálogo com o pessoal da área da saúde para desenvolvermos essa habilidade. É dessa maneira, então, que nós temos essa possibilidade de compreensão do atual momento que nós estamos vivendo com a Covid-19. Podemos então perceber que é um grau de dificuldade muito alto e que toda a sociedade, toda a área da saúde está buscando habilidade para a resolução, que com certeza vai trazer o bem-estar para a nossa sociedade. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo sobre a questão do autoconhecimento, e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, por favor compartilhe o nosso vídeo, deixe os seus comentários e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.